Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lola e este é meu novo canal, Fala Lola Fala. Bem-vindos e bem-vindas e espero que vocês gostem. Este é meu primeiro vídeo. Então, é muito triste que meu primeiro vídeo seja sobre esse caso terrível. Mas algumas pessoas de esquerda me pediram para falar sobre isso, para combater esse carnaval que a direita vem fazendo em cima do caso. E misóginos têm deixado comentários insistentes me responsabilizando pelo crime. Pois é, para vocês verem, né? Então, é um caso realmente horrível, que vocês já devem ter ouvido falar, sobre um menino, Juan, de 9 anos de idade, que foi barbaramente assassinado pela sua mãe e a companheira dela. Ele foi sequestrado no Acre em 2014. As duas fugiram depois da mãe do Juan, a Rosana, perder a guarda do filho para o pai dele. A companheira de Rosana, Cassila, também levou a sua filha de 8 anos junto. As crianças não iam à escola nos últimos 2 anos. O pai de Juan e sua família procuraram pelo menino nos últimos anos, mas não conseguiram a ajuda da polícia ou do conselho tutelar. Segundo ele, ele teve um relacionamento de 2 anos com a Rosana, que terminou quando Juan nasceu e quando o ex descobriu o envolvimento de Rosana com Cassila. Essas duas viviam de furtos e golpes. Elas sobreviviam também com a pensão alimentícia de 1,5 salário mínimo pago pelo pai da menina. A pensão havia sido suspensa agora em maio. Então a polícia também investiga se essa suspensão da pensão teve alguma coisa a ver com o assassinato. Um exemplo do golpe que elas faziam é que elas pediam alimentos na igreja e depois revendiam. E outro exemplo é que 2 anos atrás, a dona de uma chácara que contratou as duas divulgou uma foto delas com as crianças, dizendo que elas haviam roubado o que estava dentro da casa e fugido. 1 ano atrás, a mãe de Juan decepou o pênis do filho. Pelo que diz a conselheira tutelar, que agora acompanha a filha, né, a filha da Cassila, Rosana e a companheira viram na internet como realizar a mutilação para evitar infecções e queriam transformar Juan em menina. Elas disseram que era isso que o menino queria. Havia também suspeitas, né, que ainda estão sendo investigadas, de que as duas crianças tinham que fazer sexo entre si. As duas mulheres e as crianças quase nunca saíam de casa, elas viviam escondidas para que as pessoas não suspeitassem tanto. Agora, no último dia 31 de maio, a mãe apunhalou Juan no coração enquanto ele dormia e as duas esquartejaram o corpo, o queimaram na churrasqueira. E como não conseguiram carbonizar o corpo, o colocaram numa mala e aí jogaram essa mala num bueiro, perto de um campo de futebol. Tudo isso no Distrito Federal, em Samambaia. Jovens que jogavam futebol suspeitaram dessa ação toda, né, e chamaram a polícia. A filha da Cassila, muito traumatizada, foi para um abrigo e não quis ver o pai, até agora. Né? Investigadores creem que as duas iriam matar também essa menina, né, a filha da Cassila, e fugir. Agora, a Cassila alegou que sofreu a violência doméstica de Rosana e que não participou do assassinato. Bom, a extrema-direita no Brasil está usando o caso para atacar tudo o que ela adora atacar. A ideologia de gênero, as lésbicas, as feministas. Mas aí a gente se pergunta, o que esse crime hediondo tem a ver com qualquer um desses temas? Uma coisa, gente, a maioria esmagadora de crimes como assassinatos, estupros, roubos, etc. é cometida por homens. Isso é um fato, não é uma opinião. Isso não quer dizer que todos os homens são violentos ou cometem crimes, mas que a maior parte dos crimes é realizado por homens. Por isso, quando um crime é cometido por uma mulher, geralmente tem grande repercussão. Pensem no caso da Suzane Richthofen, que orquestrou a morte dos pais. Ou da Elise, que matou e esquartejou o marido Marcos Matsunaga. Então, por que este crime hediondo das duas mulheres não está em todas as manchetes? A direita está reclamando que a grande mídia não está tratando do caso porque o crime foi cometido por duas lésbicas. Mas não é exatamente verdade. Primeiro, que a mídia está falando do caso. Segundo, que na mesma semana, o caso Neymar monopolizou todas as notícias. Até o presidente dessa extrema-direita falou do Neymar. Minha aposta é que se não fosse esse caso do Neymar, que realmente está tragando todas as atenções, o país estaria falando muito mais nesse caso do menino Juan.
Bom, o pai do Juan tem muita razão em se revoltar. Ele denunciava o sequestro há 4 anos. E como que as crianças estavam fora da escola e ninguém fez nada? A gente fica imaginando o que pode acontecer se um projeto deste desgoverno, o homeschooling, passar. Um monte de pais abusivos, por exemplo, poderão manter as crianças em casa com a mesma impunidade que a Rosana e a Cacila fizeram. Aí eu vi uma imagem, numa dessas páginas da direita, das 2 moças segurando uma bandeira com o número 13. Eu não confio muito no que os reis das fake news divulgam, porque afinal, né, eles conseguiram eleger esse desgoverno justamente graças às fake news. Então, por exemplo, essa mesma extrema-direita divulgou que as 2 mulheres estavam presas na mesma cela e foram brutalmente espancadas pelas outras detentas. Ambas as afirmações são mentirosas. Elas não estão presas no mesmo lugar, nem foram espancadas. Agora, sobre a bandeira com o número 13. Se elas estavam foragidas, mudando de estado há 5 ou 4 anos, será mesmo que elas votavam? Elas tinham título de eleitor? Duvido muito, né? Estavam nas redes sociais apoiando um candidato? Se elas se escondiam dentro de casa, iam a comícios? Se a imagem é verdadeira, quantos anos essa imagem tem? Mas, vamos imaginar que a imagem realmente dessa bandeira 13 realmente seja verdadeira. E aí, vocês realmente querem comparar os crimes que os cidadãos de bem, entre aspas, os eleitores do Bolsonaro, vêm cometendo com este caso isolado? Outro dia, alguém fez uma thread no Twitter, eu vou tentar colocar aqui nos comentários, sei lá, essa thread, sobre os cidadãos de bem que votaram no mito, também entre aspas, né? Tipo, um médico que matou 2 enfermeiras a socos e chutes em Arthur Nogueira, em São Paulo. Um cara que atirou fogo num morador de rua em Santos. Um tal de Alexandre que matou a namorada a marteladas e a esquartejou. Aí aquele militar, Righetti, que tem foto junto com o mito, né? E que foi apontado pelo FBI como um dos maiores distribuidores de pornografia infantil no mundo. Só alguns exemplos, né, de cidadãos de bem, entre aspas, que votaram no bolso, né? Isso não quer dizer que todos os eleitores de Bolsonaro sejam criminosos, mas quer dizer que o termo cidadão de bem está associado à direita e à hipocrisia. A gente não ouve muito mulheres, por exemplo, serem chamadas de cidadãs de bem. Aí tem 2 coisas que a direita não está contando sobre o caso dessas 2 mulheres. A primeira coisa, sabem onde essas 2 mulheres se conheceram? Vamos imaginar. Será que foi numa balada lésbica? Numa palestra feminista? Numa parada do orgulho gay? Num comício do PT? Não, nada disso. Foi numa igreja. Aí outra coisa. As 2 escreveram coisas na parede da casa. A casa era muito ruim, estava bem cheia de coisa, né? Lixo e tal. E, na verdade, eu não sei se elas escreveram isso quanto antes, se foi depois do crime, se foi antes do crime, porque as notícias não dizem muito bem. Mas o que essas 2 escreveram na parede da casa? Fora Bolsonaro? Matem todos os homens? Abaixo os héteros? Viva a ideologia de gênero? Não. Foram trechos de passagens bíblicas que elas escreveram. E aí tem o delegado, que não quis entrar em detalhes, mas ele disse que apura um viés religioso na execução da criança. A gente ainda não sabe o que isso aí quer dizer. Bom, eu estou dizendo com isso que as pessoas que frequentam igrejas evangélicas são assassinas de crianças? É óbvio que não. Eu não vou pegar um caso isolado para tentar criminalizar todo um grupo. Quem está fazendo isso é a direita. E uma coisa para lembrar é que as lésbicas e os gays são frequentemente vítimas da homofobia. Heterofobia não existe. Ninguém é discriminado ou morto por ser hétero. Mas pessoas LGBT são mortas por sua orientação sexual. Mulheres cis são mortas por serem mulheres. Pessoas trans são mortas por serem trans. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos de idade. E aí, pessoas LGBT matam? Sim. Mas são casos raros. E um caso não muda os fatos. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. Então é óbvio que a direita vai usar esse caso para demonizar a ideologia de gênero, que é algo que sequer existe, e que se a gente perguntar, se a gente pedir para um deles explicar o que é,
eles não vão conseguir explicar. Aí uma das páginas da direita fala do caso como uma mutilação demoníaca. Aliás, eu li várias páginas de direita sobre o caso, e uma boa parte dessas notícias tenta passar a imagem de um ritual satânico. E é ridículo isso, porque não precisa disso. O caso já é terrível. Mas, para a direita obscurantista, todas as feministas são lésbicas, satanistas, assassinas de bebê, crianças e assassinas de crianças, né? Praticantes de aborto, infanticídio e bruxas. A direita tem uma fixação muito grande pela Idade Média. 10 dias antes, em meados de maio, um pai em Pernambuco espancou a sua filha de 5 meses até a morte. A mãe disse que o pai não aceitava que a bebê fosse menina. Vocês ficaram sabendo desse caso? A gente que é de esquerda, nós feministas, a gente politizou o crime? A gente alardeou que todos os pais matavam seus bebês? Que famílias hétero eram um perigo para suas filhas? Ou que o assassino era membro de grupos misóginos? Não, né? Então, por favor, reaças, não façam isso com esse caso hediondo. Ele já é hediondo o suficiente sem que vocês aproveitem esse caso para atacar os seus grupos preferenciais. Obrigada.